Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre o ciclo do nitrogênio, enfatizando principalmente os processos microbianos. Só para relembrar, na atmosfera terrestre, nós vamos encontrar 78% do gás N2, que nós chamamos de nitrogênio. Por que de nitrogênio? Porque são dois átomos de nitrogênio ligados covalentemente. E devido a esta forte ligação, esse gás é muito estável e totalmente inerte. Ninguém na natureza consegue absorver o nitrogênio na forma de N2. O que acontece naturalmente é a transformação desse gás para formas disponíveis. Então, esse gás, o dinitrogênio, tem que ficar disponível, tem que assumir uma forma de nitrogênio disponível, primeiramente para as plantas e depois para os animais. Como isto pode acontecer? Aqui a gente coloca 3 processos, 2 naturais e um antrópico ou artificial. Os naturais são os seguintes, que já foram explicitados no vídeo sobre o ciclo do nitrogênio. A fixação por descargas elétricas, que nós chamamos fixação atmosférica, através dos raios, trovões, ocorre uma grande emissão de cargas elétricas que vão quebrar a tripla ligação do N2. Então o nitrogênio fica livre, se liga com o oxigênio, formando os óxidos, principalmente os nitratos. Então, quando ocorrem os raios, geralmente tem as chuvas, e as chuvas levam o nitrato para o solo. Esse processo é responsável por aproximadamente 15% do nitrogênio disponível que chega ao solo. Outra forma natural é o importante processo da fixação biológica do nitrogênio. Nós chamamos biológica porque é através de organismos vivos, que são exclusivamente micro-organismos procarióticos, as chamadas bactérias diazotróficas. Elas fazem isso através de 2 formas, a forma simbiótica e a não simbiótica. E ao conjunto desses 2 processos nós chamamos então fixação biológica do nitrogênio, que é responsável pela produção, pela injeção nos agroecossistemas e nos ecossistemas naturais de 60% de todo o nitrogênio disponível que chega no planeta. E o terceiro processo é o processo artificial, que nós chamamos de fixação industrial, que é a produção de fertilizantes químicos a partir do N2 da atmosfera. É o chamado processo Haber-Bosch, que é muito importante nos agroecossistemas e é responsável por aproximadamente 20% de todo o nitrogênio que chega nos solos do planeta, principalmente, é claro, nos agroecossistemas. E aqui nós apresentamos para vocês um ciclo simplificado do nitrogênio, abordando basicamente os processos biológicos. Então, temos aqui o N2 da atmosfera, que através da fixação não simbiótica vai formar a amônia, que vai ser incorporada nas células de todos os micro-organismos, incluindo fungos, bactérias e outros.
Mas esse processo também é exclusivamente bacteriano. São bactérias de vida livre que fazem essa fixação. O que é isto? A transformação do N2 em NH3. Isto pode acontecer também através da fixação simbiótica, quando o nitrogênio atmosférico é fixado por meio de simbiose entre bactérias e plantas. A gente lembra principalmente da simbiose entre rizóbios e leguminosas. Então, os rizóbios se alojam nas raízes das plantas leguminosas e elas formam nódulos para proteger essas bactérias. Dentro desses nódulos, essas bactérias se transformam em bacteroides, constroem o seu sistema nitrogenase e começam a fixar o nitrogênio, isto é, a transformar o N2 em NH3. Inclusive, esse processo é muito mais significativo do que a fixação não simbiótica. Então, depois que o nitrogênio é fixado e as plantas absorvem, depois os animais se alimentam das plantas, então cria-se uma cadeia alimentar e o nitrogênio então se transforma em nitrogênio orgânico. Então, uma série de transformações vai acontecer no solo em cima do nitrogênio orgânico. Então, esse nitrogênio orgânico tem que ser transformado, tem que ser decomposto. Entram em ação todos os grupos heterotróficos de micro-organismos, fungos, bactérias, actinomicetos, protozoários, todos eles vão atuar em cima do nitrogênio orgânico, promovendo inicialmente o importante processo da amonificação. Então, o nitrogênio orgânico vai se transformar em amônio. Nós vamos detalhar esse processo na sequência. O amônio, como colocamos no nosso vídeo sobre nitrificação, ele vai nitrificar, vai se transformar em nitrato. Amônio e nitrato vão ser absorvidos pelas plantas, isso é muito importante. Mas eles sofrem outros destinos, outros processos. O amônio, por exemplo, pode voltar para a forma orgânica. Como isso ocorre? Ele pode ser absorvido, incorporado nas células microbianas. Todos os micro-organismos precisam de nitrogênio, então todos podem absorver o amônio. Isso se chama imobilização. Por que imobilização? Porque ele está sendo imobilizado biologicamente nas células microbianas e está deixando de ser absorvido pelas plantas. A partir do momento que se forma o nitrato também, além de ser absorvido, pode sofrer outros destinos. Do ponto de vista biológico ou microbiano, a gente enfatiza esse processo que acontece o tempo todo, a desnitrificação, que é também um processo exclusivamente microbiano e realizado principalmente por bactérias, mas também alguns fungos podem fazer isso, como a gente vai ver na sequência. Então, essa figura, esse esquema foi só para mostrar, para enfatizar os processos exclusivamente biológicos que acontecem no ciclo do nitrogênio. Agora vamos enfatizar basicamente 3 processos microbianos que nós inclusive já comentamos. Os processos da amonificação, nitrificação e desnitrificação. Começando com a amonificação.
É basicamente a conversão de compostos orgânicos nitrogenados a amônio. E é mediada a amonificação por enzimas produzidas por micro-organismos e alguns animais do solo. Aqui nós apresentamos a reação básica e simplificada desse processo. Então, um terminal proteico vai reagir com a água, ou seja, vai ocorrer uma hidrólise enzimática e esse terminal é transformado em amônia. Então, o produto inicial da amonificação não é o amônio, é a amônia, um gás. Essa amônia vai reagir com o H+, que geralmente ocorre no solo. Os solos ácidos são repletos de H+, então ocorre uma reação imediata, ou seja, um H+ é incorporado à molécula de amônia e esta se transforma em amônio. Então é bom não confundirmos. As plantas absorvem o amônio, não é a amônia. Inclusive, se a amônia não se transformar em amônio, ela pode volatilizar para a atmosfera. Então, o que acontece geralmente é essa transformação imediata devido à presença do H+, que ocorre nos solos de modo geral. Aqui nós apresentamos algumas enzimas que participam desse processo. Então, a amonificação é um processo basicamente enzimático. Então, já foram isoladas e estudadas diversas enzimas que participam desta etapa do ciclo do nitrogênio. Aqui a gente destaca algumas delas. Por exemplo, quando o nitrogênio está na forma de proteínas, as enzimas são chamadas de proteinases, que são produzidas pelos mais diferentes grupos de micro-organismos e até alguns animais do solo. Então essas proteínas são transformadas em peptídeos e aminoácidos. Quando o nitrogênio está inclusive nessa forma de peptídeos, então são produzidas as peptidases. São enzimas que degradam os peptídeos, transformando-os em aminoácidos. O nitrogênio pode estar também na quitina, um importante composto produzido nas paredes celulares dos fungos e de muitos animais. Então a quitina também tem muito nitrogênio. E esse nitrogênio é disponibilizado no meio por meio de enzimas chamadas quitinases, que também têm origem microbiana e de animais, produzindo quitobiose. Quando a quitobiose então se instala no meio, ela é atacada pelas enzimas chamadas quitobiases, produzindo N-acetilglicosamina. Todas as bactérias apresentam esse importante produto composto chamado peptoglicano em suas paredes celulares. Esse peptoglicano também tem nitrogênio e esse nitrogênio é disponibilizado por meio de lisoenzimas. Então são diversas enzimas, é um grupo de enzimas também de origem microbiana, dando origem a esse outro composto, ácido N-acetilmurâmico, que também tem nitrogênio e futuramente vai ser degradado por outras enzimas. Os famosos ácidos nucleicos, DNA e RNA, também são degradados quando eles se formam no solo. Então, quando os organismos que têm ácidos nucleicos completam seus ciclos, esses ácidos nucleicos também são atacados por enzimas que são chamadas de endonucleases e exonucleases, produzidas pelos mais diversos grupos microbianos, produzindo vários nucleotídeos. Temos a famosa ureia também,
que ocorre naturalmente ou pode ser produzida industrialmente, ela também vai ser atacada por enzimas, que são chamadas ureases. Ou seja, a urease é uma enzima importantíssima, também de origem microbiana e de animais, que promove a degradação da ureia, gerando amônia e CO2. Aqui é só um resumo de importantes enzimas que participam desta etapa do ciclo. Lembrando que existem muitas outras. Sobre a nitrificação, não vamos falar muito aqui, porque já temos um vídeo assim, que eu considero muito detalhado sobre esse processo no nosso canal. Aqui tem o link para quem quiser acessar posteriormente. Mas nós temos outras informações que a gente acha importante fornecer aqui sobre esse processo. Por exemplo, os fatores que afetam. É importante que a gente saiba o que pode afetar o processo da nitrificação, o acontecimento desse processo nos solos. Então, esse processo vai ocorrer em função de diversos fatores. Aqui a gente destaca esses, como a população de nitrificantes, a aeração do solo, a disponibilidade de substrato, o pH do solo, fatores edafoclimáticos e inibidores aleloquímicos. Através desse esquema, nós vamos comentar alguns desses fatores. Então, esse esquema foi retirado aqui desse livro de Silvia e colaboradores, onde nós temos a hierarquia dos fatores que regulam a nitrificação no solo. As linhas pontilhadas sugerem que esses fatores podem limitar a população dos nitrificantes. Então vamos ao comentário desse esquema. Então aqui nós temos uma ordem hierárquica. Então de cima para baixo são os fatores mais importantes. Por exemplo, os nitrificantes estão presentes? Se a resposta for sim, o processo vai continuar para baixo, ou seja, vai acontecer. Se a resposta for não, a nitrificação é improvável. Então é claro que para ocorrer nitrificação, os nitrificantes, os agentes nitrificantes, que são na prática as bactérias quimiolitotróficas do grupo das nitrificantes, têm que estar presentes. O processo tende para baixo, ou seja, para a provável ocorrência da nitrificação. O segundo fator, as condições são aeróbicas. Se a resposta for sim, o processo vai tender para essa direção. Provável nitrificação. Se a resposta for não, a nitrificação vai ser improvável, porque os agentes nitrificantes são basicamente aeróbios ou aeróbicos, precisam de oxigênio para atuar no solo. Continuando as perguntas, o substrato é disponível? O que é substrato? O amônio. Se o amônio está presente, se a resposta for sim, e em altas concentrações, o processo vai acontecer nesta direção, ou seja, a provável nitrificação. Se ele estiver em baixos níveis, provavelmente não vai acontecer, porque tem que estar em altos níveis. As plantas vão absorver, então as bactérias vão ficar sem o amônio. Então ele tem que estar em altos níveis para que a nitrificação ocorra. E os fatores edafoclimáticos? Temperatura, pH, nutrientes, inibidores, se forem favoráveis, a tendência é que ocorra a nitrificação. Se esses fatores não forem favoráveis, a nitrificação vai ser improvável. O que seriam esses fatores favoráveis? Por exemplo, o pH. Os nitrificantes gostam
de valores elevados, pH próximo da neutralidade. Então, o pH tem que estar bom para que a nitrificação ocorra, ou seja, tem que estar elevado. Temperaturas na faixa mesófila, nas faixas medianas. Os micro-organismos nitrificantes geralmente gostam de temperaturas um pouco mais elevadas, mas não na faixa termofílica, e sim na faixa mesófila. Então, esses são os fatores. Presença de nutrientes também, os nitrificantes precisam, além do nitrogênio, outros nutrientes. Então, todos esses fatores de solo e de clima são muito importantes para que o processo siga nesta direção do acontecimento provável da nitrificação. E para finalizar esta aula, comentamos agora sobre o importantíssimo processo da desnitrificação. Quimicamente falando, é uma redução microbiana do nitrato para formas gasosas de nitrogênio. É um processo de redução. Vai acontecer na ausência de oxigênio. E é também, a exemplo da amonificação e da própria nitrificação, um processo essencialmente enzimático. Então, enzimas têm que atuar em cima do nitrato para que ele seja reduzido para formas gasosas. A gente vai falar sobre essas enzimas agora, na sequência. Então, temos a enzima nitrato redutase, que vai transformar o nitrato para nitrito. A nitrito redutase, que vai transformar o nitrito para óxido nítrico. O óxido nítrico, o NOR, vai ser transformado em óxido nitroso. Então, para isto, a enzima redutase do óxido nítrico vai atuar em cima do óxido nítrico, transformando-o em óxido nitroso. Essas enzimas nós colocamos aqui na forma de reações, numa reação química sequencial. O que é que está acontecendo com o nitrato? Colocamos aqui duas moléculas de nitrato, então vão ser atacadas ou vão ser hidrolisadas pela enzima nitrato redutase, formando duas moléculas de nitrito. Essas duas moléculas de nitrito vão ser hidrolisadas pela nitrito redutase. Então elas vão se transformar em óxido nítrico. O óxido nítrico, essas duas moléculas de óxido nítrico, vão ser atacadas então pela redutase do óxido nítrico, transformando-se ou sendo reduzidas para o óxido nitroso, o N2O, que é o penúltimo gás. Então, o óxido nitroso sofre a hidrólise enzimática mediada pela enzima redutase do óxido nitroso, transformando-se finalmente em N2, que é a forma mais estável de nitrogênio gasoso. Esse processo da desnitrificação é muito importante. Ele tem que acontecer porque o N2 tem que estar sendo produzido o tempo todo. Onde é que isto acontece? Bom, no planeta Terra, de modo geral, mas em condições adequadas, que nós vamos ver no próximo slide. Então, o solo onde o nitrato ocorre, ele tem que ter condições adequadas para que esse nitrato seja transformado em N2. Essas condições nós colocamos as principais aqui. Então, uma condição fundamental é a ausência de oxigênio livre. O ambiente tem que ser anaeróbio, porque são micro-organismos anaeróbios que fazem redução, trabalham em condições
redutoras. Então isso é fundamental. A outra condição fundamental é a própria presença do NO3-, é o principal substrato para a ocorrência da desnitrificação. O nitrogênio pode inclusive estar acontecendo na forma de outros óxidos. Então a gente já viu as reações com a presença desses óxidos. O solo também tem que ter uma alta umidade. Solos muito úmidos geralmente têm muito pouco oxigênio. Então são situações propícias, adequadas para a ocorrência da desnitrificação. Temperaturas médias, quem faz desnitrificação são micro-organismos mesófilos, que trabalham em temperaturas medianas. Valores relativamente elevados de pH, o pH tem que estar na faixa ideal de 6 até 8 no máximo, para que o processo da desnitrificação ocorra. Então essas basicamente são as condições mais adequadas para o acontecimento deste processo. E se as condições forem adequadas, os cientistas, os estudiosos deste processo na área de microbiologia dizem que é um processo relativamente rápido. Então, em algumas horas ou no máximo dias, o processo da transformação do nitrato em N2 vai acontecer. Aqui a gente coloca um gráfico mostrando essas transformações em função do tempo. Então aqui nós temos miligramas de nitrogênio e aqui o tempo em horas. Então quando o nitrato está em altos níveis, em aproximadamente 22, 23 horas, ou seja, um dia, ele já sumiu totalmente. À medida que ele diminui o nível de nitrato, sobe o nível de nitrito, ou seja, a enzima redutase do nitrato está atuando, formando o nitrito, que vai subir até um certo ponto, porque o nitrato está caindo. Depois o nitrito é atacado pela enzima nitrito redutase, formando o óxido nítrico. E depois o óxido nitroso. Então, à medida que o nitrito cai, sobe o óxido nitroso e o óxido nitroso, então, vai sendo transformado em N2, que vai volatilizar para a atmosfera. Então, o máximo de N2 formado vai acontecer aproximadamente em 40 horas, quando todas as outras formas oxidadas de nitrogênio vão desaparecer, porque elas foram reduzidas para N2. Repetindo, vai acontecer no máximo 40 horas, se as condições forem adequadas. Além de conhecer os processos envolvidos na desnitrificação, é importante que conheçamos também quem faz isso, quais são os agentes desnitrificantes que ocorrem na natureza. Então é isso que nós vamos apresentar agora. Eles estão espalhados em diversas categorias metabólicas. Então vamos ter organismos quimiorganotróficos, que são os heterotróficos, fotolitotróficos, quimiolitotróficos e até os diazotróficos, aqueles que fazem fixação do nitrogênio. Também alguns anaeróbios também podem fazer desnitrificação. Aqui a gente coloca alguns exemplos em nível de gêneros dessas categorias metabólicas. Aqui temos os quimiorganotróficos, então diversas bactérias vão fazer esse processo, como pseudomonas, alcalígenes, bacilos, agrobacterium, flavobacterium, propionibacterium e blastobacter. Aqui temos do grupo das quimiolitotróficas, como Thiobacillus, Thiomicrospira e Nitrosomonas. Então,
além de trabalharem fazendo o nitrato, elas também podem fazer o processo inverso da desnitrificação. Alguns fotolitotróficos, como rodopseudomonas, e os diazotróficos, como eu falei, alguns que fazem fixação do nitrogênio também podem desnitrificar o nitrato, como Rhizobium, Azospirillum e Rodopseudomonas. E finalmente, do grupo das Archaea, são as bactérias primitivas, temos aqui o Halobacterium. Então aqui basicamente bactérias que fazem esse processo da desnitrificação. Para finalizar essa nossa aula, nós colocamos esse gráfico, onde a gente apresenta os 3 processos básicos que nós enfatizamos durante a aula. O acontecimento, a ocorrência desses processos em função de um dos principais fatores, que é a presença de oxigênio, e no caso de água inundando o solo. Então, dependendo das condições de aeração e de presença de água ou umidade, esses processos vão ou não acontecer. Então aqui nós temos, nessa escala, a porcentagem de espaços porosos preenchidos por água. E aqui a atividade microbiana relativa, ou seja, a atividade dos micro-organismos envolvidos nesses processos da amonificação, da nitrificação e da desnitrificação. Então, onde é que vai acontecer os processos de amonificação e nitrificação? Em condições onde os espaços porosos dos solos têm pouca água, ou seja, até mais ou menos 60%, o processo da amonificação e da própria respiração microbiana vai aumentar substancialmente. Aqui a água vai ser limitante, ou seja, então vamos ter muito oxigênio. Vai acontecer o processo da amonificação e respiração. Se as condições continuam aeróbias, ou seja, com água, mas ainda com espaços porosos, com bastante oxigênio, o processo da nitrificação também vai acontecer. E se as condições aumentarem de umidade, ou seja, os espaços porosos começarem a ser ocupados pela água em grande quantidade, ou seja, acima de 60%, o nitrito vai ser degradado, vai ser atacado pelas bactérias desnitrificantes e começa então a haver produção de N2, porque o processo da desnitrificação vai estar acontecendo nessas condições de alta umidade do solo, porque tem pouco oxigênio. Aqui, a partir daqui, a aeração já vai ser limitante, promovendo então os micro-organismos desnitrificantes. Então, com esse gráfico, a gente termina esse importante assunto, mostrando esse fator importantíssimo para a ocorrência dos 3 processos microbianos básicos do ciclo do nitrogênio. Com essas considerações, ficamos por aqui. Obrigado por assistirem até aqui a nossa aula. Vejo então vocês na próxima aula. Tchau!